Sabemos que ela tem 7 instituições espalhadas em todo o país e reconhecida nacionalmente e internacionalmente, onde é afiliada à Federação Mundial dos Surdos. Com a Ademar e com o Marcelo, para saber mais sobre a comunidade surda, e o Marcelo vai ajudar a gente com essa conversa. Então, Ademar, a gente sabe que a FENES contribui muito para a comunidade surda, mas quais são os verdadeiros objetivos que você vê que a FENES visa para ajudar a comunidade e seus diferenciais? Então, a FENES, a visão principal dela é tentar fazer esse contato com os surdos que dentro das famílias não tem esse diálogo, essa comunicação, e mostrar que o surdo está num patamar de igualdade da pessoa ouvinte. Aquilo que vai dificultar essa barreira é a nossa comunicação. E que nós, surdos, temos uma capacidade de ser inseridos no mercado de trabalho, de ter autonomia na vida e de ser inseridos em várias fases da sociedade, como trabalho, escola. Por exemplo, às vezes a gente vai para alguma escola, para alguma instituição, a nossa dificuldade só é a comunicação, por isso que aqui a FENES valoriza a língua de sinais. Em caso de emergência, por exemplo, roubos, assaltos, como é possível a comunicação em busca de auxílio, ajuda, ou em caso de perdas de pertences, como que funciona? Então, às vezes, é um pouco difícil. O surdo ele tem que refletir muito, porque se perder o documento, ele envia normalmente uma mensagem para o intérprete, para ir junto, alguém da família, para poder ajudar e fazer essa tradução. De urgência, a federação não consegue auxiliar eles em tudo, dependendo do horário, mas nós temos alguns intérpretes também que, se possível, marcam aqui conosco e a gente vai disponibilizar esse intérprete para atender essas urgências da comunidade surda. Em caso de outros horários, é a família. Veja, como que foi o seu primeiro contato com a língua? Eu, quando criança, os meus pais, não sou de Belo Horizonte, não. Eu sou natural da cidade do interior, que está mais ou menos a 3 horas de Belo Horizonte, e meus pais sempre me levavam para a fonte para tentar trabalhar o oralismo. E até que viu que eu não estava tendo muito resultado e resolveram pagar um instrutor surdo que fosse até a minha cidade para me ensinar a língua de sinais. Foi mais ou menos com 4 anos que eu comecei a aprender língua de sinais. Meus pais, outros grupos, outras pessoas da minha família também participavam para poder estimular essa comunicação, até mesmo o meu aprendizado. Como primeira língua eu tenho a língua de sinais e uma segunda língua o português. Aproximadamente quantas pessoas surdas existem no Brasil? Mais ou menos no Brasil seria mais ou menos 1 milhão. Eu sei que é um número superior a 1 milhão, mas de verdade eu tenho uma dúvida se agora é Minas Gerais que está superior a 1 milhão ou se é a nível de Brasil ou alguma coisa assim. Você já presenciou algum caso de preconceito da família com um surdo, com um parente próximo? Na minha família não tem essa questão do preconceito, porque eles desde quando eu criança, eles sempre trabalharam comigo. E na minha família também tem história de outras deficiências, como síndrome de Down, outro com má formação. Então os meus pais já eram acostumados nesse convívio da pessoa com deficiência. Então, em relação ao preconceito, na minha família não teve. Acesso à linguagem de Libras. É um acesso fácil, um acesso mais difícil, e ele é muito caro ou é mais barato? Então, a língua de sinais, ela é igual a qualquer outra língua estrangeira que a gente venha aprender, o inglês, o espanhol, tem os seus níveis de dificuldades, mas é com a prática, com o cotidiano, com o contato que a gente vai aprender. Então, se a gente tem esse contato, essa proximidade com o surdo, rapidamente a gente aprende e se torna algo fácil. A mesma coisa para a gente aprender o inglês. Se eu estou aqui no Brasil tentando aprender inglês, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, e lá eu vou ter um contato diário, cotidiano com a língua, aí eu vou aprender e ter uma maior facilidade de desenvolver a aquisição da língua.
E infelizmente, a maioria dos ouvintes que tentam aprender a língua de sinais, eles não têm esse contato conosco, que é uma das nossas lutas hoje, é tentar trazer esses ouvintes para a nossa comunidade. E quando os pais que escutam, têm filhos surdos, como que é a relação deles em casa? Eu tive sorte porque minha mãe pagou um profissional surdo para que fosse até a minha cidade ensinar toda a família a língua de sinais. Mas infelizmente, na sua maioria, os pais não sabem a língua de sinais, querem obrigar o filho a ser implantado, a desenvolver a oralidade, não conhece a nossa identidade, a nossa cultura. São coisas e aspectos da falta de informação. E aí, por isso que hoje vocês participaram comigo da oficina de Libras, porque é para tentar facilitar e resgatar nos pais essa língua de sinais para melhorar o contato com os filhos e apresentar para eles que o implante coclear, o aparelho auditivo e o oralismo são as únicas saídas da comunidade surda, porque infelizmente hoje os profissionais da área da saúde influenciam muito as famílias numa tangente de preconceito à nossa deficiência, que é a surdez. E nós surdos não somos dependentes. Visual, mas também a linguagem sonora. Como vocês lidam com isso? Então já há algum tempo eu usei aparelho também auditivo, muito chato, não consegui me adaptar e acostumar com isso. Então, por exemplo, quando tem ambulância, a gente custa perceber e também às vezes esses ruídos nos atrapalham muito, e para a gente vai continuar trabalhando essa questão visual. Mas a gente também tem outras coisas, que é a questão do cheiro, a questão do tato, que vai nos ajudar, e a visão principalmente. Então, às vezes essa questão visual vai ser melhor, vai ser mais desenvolvida do que da pessoa ouvinte, mas, que nem, por exemplo, o cego, ele tem uma percepção auditiva muito maior do que a também do ouvinte, porque vai ser desenvolvido essas novas habilidades. Então, para nós surdos, seria pela questão do cheiro e pela questão visual, pela questão de luzes. Se tem algum som, como buzina ou alguma sirene de ambulância, a gente também consegue perceber pela vibração que ele vai emitir ou nos automóveis que a gente está ou nos outros veículos. Você acha que a televisão dá um destaque ao SUS por não colocar um intérprete em toda a sua programação? Boa pergunta, isso é muito importante hoje para a gente. Em pleno 2016 nós temos um problema sério e grave. A comunidade surda lutou e brigou muito pela legenda, e isso é ótimo. Mas o que acontece? As televisões do mundo inteiro têm uma diferença no tamanho da língua, no formato daquela língua, e hoje nós temos um outro grupo que são os surdos cegos, que vão precisar de uma outra adaptação, de uma formatação da letra ainda maior, para que eles também consigam ter acessibilidade e o direito de assistir as informações e a comunicação. Às vezes colocar o intérprete naquela televisãozinha pequena também é um pouco contraditório para a gente, é uma luta já maçante e constante, mas a gente tenta aumentar também ainda um pouco o espaço do intérprete que está lá. Porque nós sabemos que é importante ter esse intérprete lá, porque como língua primeira nossa é a de sinais. Então a legenda nem sempre nós vamos conseguir acompanhar com a mesma agilidade que é passada para a gente na televisão. Então o mundo precisa se adaptar e se acostumar e trazer algo mais acessível para nós. Quais são os critérios mais importantes na hora da contratação dos surdos? Depende. Aqui na FENEIS, nós fazemos contratação de mais ou menos algumas cidades. Hoje nós temos 11 parceiros, e o RH tem o quê? Uma psicóloga, usuária da língua de sinais, tem um responsável pelo setor da língua de sinais, que vai conseguir fazer essa avaliação e identificar se é um surdo que está para um nível mais avançado, um nível intermediário. Também vamos conhecer e avaliar a parte do currículo, da digitação, dos conhecimentos específicos e gerais que cada um tem a partir da língua de sinais. Aí a gente, conhecendo o perfil e trazendo esse perfil, a gente vai encaminhar para os mercados de trabalho na área que se faz um trabalho melhor. Aqui na FENEIS é diferente, por ter profissionais da área da língua de sinais. Mas em outras empresas, infelizmente, eles não contratam esse intérprete, e aí nós, em surdos, temos que contratar o intérprete ou depender do trabalho voluntário destes. A
dificuldades encontradas na interação com a tecnologia e o que ainda poderia ser melhorado? Interessante também essa pergunta. Hoje nós temos uma tecnologia bem avançada de vídeo, Skype, também o WhatsApp, Facebook, e-mail, que vai facilitar para a gente a comunicação em audiovisual. É algo que não se tinha antigamente e que os surdos não conseguiam se encontrar e se interagir. Então os surdos se encontravam nas associações de surdo para conseguir trocar algumas informações e conversar. Então hoje, algumas vezes também a gente tinha essa percepção de chamada do surdo pelo sino da igreja, que a gente via se movimentando, então a gente ia para se encontrar. Hoje é diferente com a tecnologia, nós criamos grupos de surdos, marcamos cinema, marcamos várias atividades a partir desses meios de comunicação. Também nós temos alguns surdos que são acostumados com a tecnologia, são feras na internet e que tem isso como algo fundamental. Alguns usam disso também até para interação da família, porque a família conversa o tempo inteiro e aí eles vão utilizar a partir disso. Bom, nosso trabalho visa a interação do usuário com o computador através da linguagem de sinais e além de outras informações a respeito da comunidade surda. Como isso poderia ajudar a influenciar a comunicação com os surdos e a comunidade ouvinte, sabendo que a principal barreira entre os dois é a comunicação? A tecnologia é importante, mas para mim, no caso a ADEMAR, eu não concordo muito. Por quê? O ouvinte às vezes tem interesse nessa comunicação em aprender o francês falado, o inglês falado, a aprender outras formas, outras línguas, e não é a partir desse computador. Então, da mesma forma, eu, ADEMAR, acho que para a nossa interação, o ideal é que estes ouvintes também se sacrifiquem, se esforcem um pouco para aprender a língua de sinais, assim como nós surdos nos esforçamos para poder aprender o português. Sábado fui fazer uma viagem de avião e na fila da empresa Azul, fazendo língua de sinais, perguntando para a mulher, ok, entendi. E eu perguntei o horário do meu voo para o Rio de Janeiro e ela sabia língua de sinais. Por quê? Na lei fala que o funcionário é obrigado a saber língua de sinais. Então acho que seria interessante eles saberem um pouquinho. Nem, por exemplo, o computador. E se a energia acaba? Como que nós vamos fazer para ter esse contato, essa comunicação? É importante que eles aprendam também a língua de sinais na sua forma conversativa e dialogada. Bom, muito obrigada, ADEMAR. Muito obrigada. E a gente encerra aqui a nossa